Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV. O canal que tem 2 colheres de informação, uma pitada de deboche e aquele tempero especial, que é o quê? Um gancho. Que é um gancho pro nosso vídeo de hoje. A gente fala muito sobre novelas, fala muito sobre televisão, mas também a gente gosta bastante de reality show, porque é um grande prazer a gente sentar lá e ver pessoas... Ou era, né? É. Porque faz tempo que não tem um reality show que você fala, nossa... Que una todas as tribos. Como foi a casa dos artistas. Deixa a moça. Educação, gente, pelo amor Então eu vou de deixar ela Deus. acabar de falar, depois eu volto pra sala porque eu não aguento ouvir nem a voz dela. Mas a gente quer falar sobre um especial que está voltando pra televisão brasileira. Voltando, né, a gente tá sendo simpático. Eu acho que ele nunca saiu. A gente vai falar hoje sobre o MasterChef Brasil e o quanto estamos animados. Nossa, eu tô exultante. Faz mais, Band, O manda quanto a mais. gente tá animado com esse reality show. Então, a gente volta depois da vinheta. Eu devia falar roda a vinheta. Roda a isso. vinheta. Mas é isso. Depois de meses e meses, e meses e meses e meses e meses de E MasterChef horas, Brasil. e horas, e horas. Depois de tanto tempo da 5ª edição do MasterChef Brasil, o que a Band fez? Vai ter mais edição de uma pra quê? Pra quê? Pra que parar, né? Ah, o que seu- tá bom tem que continuar. Porque nem tá mais tão bom assim, né? Nossa, o MasterChef começou em 2014 e foi um achado na época. A primeira temporada passou, fez um burburinho nas redes sociais e logo eles emendaram uma segunda e aí deu super certo. Aí o problema foi a segunda ter dado certo. Porque deu muito certo. Era uma audiência que a Band nunca tinha tido, assim, né? Tipo de programa de reality show e etc. Depois da segunda edição do MasterChef, a gente percebeu que a Band, ela não gosta de comer de colherada, ela se lambuza. É tipo o SBT com novela infantil. A diferença é que a novela infantil do SBT é boa, só que aí eles vão prolongando tanto, prolongando tanto, prolongando tanto. Por exemplo, Carinha de Anjos terminou com a menina com 37 Então- anos, mãe de uma criança. Logo depois do sucesso da segunda edição, a Band deu uma emendada e já fez uma edição com crianças. Eu sou completamente contra reality show com crianças. Eu já falei isso pra você, não canso de repetir. Eu odeio reality show com crianças. Mas eu acho que, tipo, a Band, ainda por cima, não soube lidar com essas crianças. Por exemplo, o Bake Off tinha umas provas super lúdicas, né? Sim. Que é, tipo, umas coisas que, tipo, a criança, na real, não precisava ser uma super cozinheira pra ganhar. O MasterChef era, tipo, as crianças tinham que cozinhar real. Porque é assim que é lá fora, né? Sim. Aí, sei lá, tinha uma criança que fazia um javali flambado. Aí o Sim. quê? O meu problema com reality com criança é assim. Por que eu assisto o MasterChef Brasil? Ou pelo menos por que eu assistia? Porque eu gosto de ver as pessoas fazendo burrada e sendo humilhadas pelos jurados Mas descompensados. criança não pode ser humilhada. Aqui no Brasil não pode. Sim, então aí a gente só via criança fazendo coisas melhores que os adultos, inclusive, às vezes. Mas todo mundo, ai, que maravilhoso, que lindo. Então, porque tem uma coisa que, tipo, claro, né, o formato do MasterChef tem em trocentos mil países. Eu acho que assisto Masterchef desde sempre, desde que eu tenho TV a cabo. E lá fora, as crianças podem ser humilhadas, é diferente. Tipo, o Masterchef com Gordon Ramsay, quando a criança começa a chorar, ele fala, ai, tá bom, mas não ficou tão ruim assim. Mas ele fala que tá ruim. Aqui a gente tem um progressionismo bem grande com as crianças, que eu acho que não tá errado, né? Mas só que, tipo, acaba tirando o fator diversão do programa. Aí, sei lá, a Band fez a primeira temporada do MasterChef, foi um sucesso. Logo, pouco tempo depois entrou a segunda temporada, foi um sucesso. Aí entrou logo depois o Júnior. Tá. Aí já entrou a terceira edição. O problema é que ela não parou nunca Na mais. terceira começou a cagar bem. Sabe a pessoa que sabe que virou meme? Aí ela começa a se aproveitar daquilo. Para de falar da Gretchen, a gente não fez nada pra ela nesse canal. E a Band, o que aconteceu foi isso. Ela percebeu que ela tava bombando nas redes sociais, no Twitter. E aí começou, tipo, ai, vamos chamar digital influencers pra comentar o programa. Vamos botar a Preta Gil pra apresentar. Sabe? Virou um negócio assim que você fala, tipo, é sua mãe tentando usar a internet. Aí outro fator que complicou muito foi que em meados da segunda edição, a Band percebeu, puta, isso tá dando muito certo. Vamos esticar o máximo que der. Aí, a primeira edição teve pouco, acho que 13, 14 episódios. Foi. A segunda já foi pra 17, 18. Depois temos de 21 ou Na 22. terceira foi pra, assim, e o tempo de arte do programa, eu acho que o ideal seria 40 minutos de programa. Mas então, aí, tipo, as outras edições do Masterchef, eu acho que fora o Masterchef Austrália, que é grande. Mas, tipo, a maioria deles tem 40 minutos. Editando, 40 minutos dá tempo pra 2 provas. O Masterchef, às vezes, tem 3 provas. Tipo assim, essa prova aqui pra ver quem vai pra eliminação. Essa daqui que é uma pré-eliminação.
gente. Ai, não dá, Ninguém gente. que trabalha tem tempo pra isso. Então, muitas vezes eu fui dormir antes de terminar o programa. Aí depois eu falo, depois eu vejo quem que saiu. Porque o negócio fica tão exaustivo. A Band vive divulgando pra imprensa, o Masterchef ficou em primeiro lugar na audiência. Claro, você tá passando o programa a 1h da manhã. Ninguém tá vendo mais nada, só tá ligado no Masterchef mesmo. Mas a Band, na verdade, ela sempre usou de estratagemas pra ter mais audiência no Masterchef. Na segunda temporada, que tava, tipo, bombando, só começava depois que acabava a novela da Globo. Impressionante. Que tinha prévia. Mas é até hoje isso. Tanto que eu desencanei, porque às vezes eu tô vendo a novela, aí eu, ai meu Deus, eu fico trocando Masterchef. Não, eu boto só depois. Porque eles tinham antes um esquenta do Masterchef. E aí agora tem um programa, tipo um video show da Band. Não sei porque a Band não tem mais programa nenhum. Alguém passa no ponto eletrônico, acabou a novela. Aí acaba do nada. Vamos lá. Eu lembro que quando tinha prévia, às vezes acabava do nada. Tipo, você tava no meio de um assunto. Ai, tá bom, agora vamos começar. Tipo, porque era na hora exata que acabava a novela da Globo. E aí fica mais fácil você ter audiência, né? Você não ter que bater com o maior produto da TV aberta. Essa dica de lavagem. Outro problema que a gente vê é a falta de inovação entre uma temporada e outra. É a mesma coisa, os mesmos tipos de personagens que participam. E a gente já começou a perceber que é até prova, tipo, porque você não tem mais. Você não tem provas muito parecidas, tipo aquela prova que tem que todo mundo cozinhar num lugar X. É sempre quase a mesma coisa. Mas eu acho sensacional que, por exemplo, toda vez Ana Paula Padrão fala: essa é a prova mais desafiadora de toda a história do Masterchef. Tipo, gente, a essa altura do campeonato, você vem me falar isso? Mas eu acho chato e eu acho que, tipo, também quem participa do Masterchef já tomou consciência dos personagens que dão certo lá. Sim, então eles já dão aquela forçada. Vão dando uma forçada, que era uma coisa que não tinha. Tipo, vamos supor, a Jang foi uma personagem que deu super certo, tanto que ela faz sucesso até hoje. Mesmo no programa do Daniel Borg. Sim, que quem assiste o programa do Daniel Borg, além da minha mãe, ninguém. Aquela tailandesa que entrou depois, ela já sabia o que ela tinha que fazer. Tipo, ela era uma Jang impersonator. Pior que a Jiang foi na segunda temporada. Na terceira teve o Lee, Sim, que era uma Jiang. E na outra teve esqueci o nome da tailandesa. Yukon, né? Sei lá. Não, Yukon é um país, eu acho. Sei lá. Todo mundo já sabe o que fazer pra conseguir atrair a atenção das pessoas e virar meme. É sempre a mesma coisa. Os chefes também, então, sabe? Tipo, eles dão uma forçada já a essa altura do campeonato pra ser mais chato, criticar mais. Mas uma coisa que me incomoda no Masterchef é que, sei lá, de tanto a gente já assistir, a gente já percebe alguns parâmetros que eles usam e me incomoda a estrutura de discurso de Roberto Justus deles. Sim. Porque assim, no caso do Roberto Justus no Aprendiz, quando você ia ser julgado pela prova, por exemplo, é uma prova que você tinha que plantar uma árvore. Eu plantei a árvore com a mão. Aí o Roberto Justus na reunião ia falar: você tá errado, você é um lixo porque você plantou com a mão, você tinha que plantar com a ferramenta. Aí, por exemplo, se voltasse no passado e eu plantasse com a ferramenta, o Roberto Justus falaria: você está errado, você é um lixo, você deveria ter plantado com a mão. Pro Roberto Justus, tudo que você faz está errado, não importa qual seja a opção. No Masterchef tem essa opção também. Sim. Tudo que o cozinheiro faz está errado. Se ele fez um prato conceito, ele tá errado porque ele fez conceito. Ele ainda é um cozinheiro. A Paola agora, nessa última temporada, ficou batendo muito nisso. Ah, não, porque eu quero gente que cozinha. E aí, em outras temporadas, a pessoa era uma ótima cozinheira mãe. E ela falava: não, mas como que você vai querer virar um Masterchef se você só sabe cozinhar comida de casa? Ai, mas vocês do Coisas de TV, vocês só sabem falar mal. Vocês não sabem colocar uma crítica construtiva. Faz melhor. O que a gente sugeriria pra Band pra melhorar o programa e pra deixar as pessoas interessadas em assistir o Eu programa? acho que primeiro de tudo tinha que ser mais curto. Em questão de tempo ou de número de episódios? Tudo. Tipo assim, tinha que ter 10 episódios de 40 minutos. Ai, sabe um lance meio tipo Super Chef da Ana Maria Braga? Sim. Uma semana acabou, tipo, você tá lá super interessado. E Jogo de Panelas deve ser a 28ª edição. E eu sempre assisto, porque não te cansa. E eles sempre vão tentando fazer mudanças. Nesse último Masterchef, eles fizeram algumas mudanças que eu particularmente achei bem interessante, que é de criar intriga entre as pessoas. Porém, o programa ainda continuava arrastado. Eu acho que devia diminuir e ter apenas uma edição por ano e curta. Porque é que nem o Big Brother. As pessoas ficam super animadas no começo do ano. Big Brother, porque é o tempo de ver o Big Brother. Eu acho que podia ter 2 por ano. Uma normal, uma profissionais. Mas curtas. Curta. Porque eu acho interessante a proposta dos profissionais. Traz É coisas gente que de diferentes. fato sabe cozinhar. Então é um outro nível de... né? Tipo, você não é gente queimando panela. Você põe sal? Mas existe algo
que eu mudaria com certeza se eu estivesse na Band. O quê? Eu botaria um vidro blindado naquele mezanino. Eu não suporto Ai, meu pessoas Deus, dando aquilo dicas sim. do mezanino. É um inferno. Porque às vezes a Sim. pessoa realmente não sabe cozinhar. Nessa última temporada, por exemplo, teve um participante que ele precisava fazer um negócio de ricota e ele não pegou a Ah, é ricota no verdade. mercado. Aí o que que fez? Uma pessoa do mezanino falou: Ei, aqui é uma receita de como fazer ricota aí na cozinha. Aí ele fez. Se não tivesse aquele vidro lá, ele teria se ferrado. E é isso que eu quero ver no Não, real. aquela menina que namora que era tio rolou com o Hugo lá, ela não sabia cozinhar aquela guria, pelo amor de Deus. Ela ficou lá, tem quanto tempo que ela ficou lá? Ela era ajudada constantemente. Eu botaria um vidro blindado lá, ninguém Eu- conseguia conversar com nada. Eu pessoalmente tiraria o Eric Jacquin, porque eu não suporto Jacquin. Mas eu acho que ele é um personagem interessante. Não, a química dos três jurados é muito boa. E a gente até começa a se afeiçoar com a Ana Paula Padrão. O melhor relógio que você poderia pedir. Quase sem nenhuma função ali, mas né, a essa altura ela já tá lá, como se fosse um objeto de sua casa que se tira, você fala, ai, que esquisito sem aquele vaso agora. É assim, Band, a gente gosta do programa, mas você tem que ajudar a gente. Cuidado na apresentação e no sabor. É a comida que fala e não a gente. Ao contrário do MasterChef Brasil, o nosso programa está chegando ao final. Não vai ter 3 horas. É, que bom pra vocês. Mas se vocês quiserem acompanhar a gente por um monte de horas, vocês podem assistir todos os nossos vídeos. A gente vai adorar muito. Se inscreve no canal, dá seu like, compartilha, fala aí embaixo se você gosta de Masterchef, se você ama Masterchef, se você odeia Masterchef, se você quer que os jurados morram, eu não sei. Enfim, dá a sua opinião sincera. Só não venha falar que a gente que deve morrer. Não, e não vem falar que a gente faz melhor então, porque eu não tenho condições de fazer um Masterchef aqui. Mas se a desde minha gente casa. desse dinheiro, a gente fazia um melhor. Fazia com certeza. Então até mais, gente. Tchau. Tchau. Cozinha do Bob, sabor com mil toques de prazer. A cozinha do Bob é temperada por você. A cozinha do Bob é sabor com mil toques de prazer. Tô muito raiva. Tô assim, queria xingar na hora.